Eleições 2012, JMTV entrevistando o candidato a prefeito de Rio dos Cedros, o Dodo. E neste quinto bloco, assunto esporte, cultura e lazer e também desenvolvimento econômico. Neila Daron. Candidato Ideraldo, a nossa pergunta é em relação à cultura e lazer. E que propostas o senhor tem para melhorar essa área para os municípios de Rio dos Cedros? Que propostas o senhor tem de trabalho para a cultura e lazer lá da cidade? Ok, nós temos bem claro dentro do nosso planejamento e dentro do nosso plano de governo, inclusive ele está colocado exatamente dessa forma: esporte, cultura, turismo e lazer, porque eu acredito que esses setores eles se interrelacionam e a gente pode potencializar os resultados unindo esforços nessas áreas ou nessas diretorias que a gente vai ter que ver como que nós vamos organizar dentro da estrutura administrativa da prefeitura. Mas é evidente que existem alguns fatores que nós vamos ter que atacar com bastante afinco, que é a questão do favorecimento ou do apoio à instalação de equipamentos ou empreendimentos de lazer voltados aos jovens. Porque, infelizmente, em Rio dos Cedros temos poucas opções para os jovens. Hoje, a maioria deles que precisam, ou que querem, ou que desejam fazer alguma atividade, tem que procurar os municípios vizinhos. Nós temos a questão dos clubes de caça e tiro, que Rio dos Cedros também tem essa cultura, que é uma cultura germânica, mas que, de certa forma, também nos últimos tempos acabou sendo um pouco esquecida. Nós temos o compromisso claro de voltar a investir e favorecer para que esses clubes de caça, tiro e bolão, eles se desenvolvam, cresçam e comecem a atrair mais jovens, porque o que a gente percebe é que as pessoas que ainda frequentam esses clubes ou essas atividades são pessoas de mais idade. Eu acho que se elas diversificarem as suas ações, diversificarem aí as opções de lazer dentro dessas associações, que são até centenárias, os jovens naturalmente vão votar para esses clubes e vão participar e vão ajudar a manter essa cultura tão bonita que nós temos em toda a nossa região. Hoje nós temos em Rio dos Cedros 4 clubes de caça, tiro e bolão e que com certeza vão receber o nosso total apoio. Com relação ao lazer da terceira idade, que é outra questão importante, e aí a gente fala dos jovens e da terceira idade, e aí acaba, vamos dizer assim, a meia-idade acaba ficando no meio, mas também tem coisas importantes e que acabam se relacionando com isso tudo. Mas com relação aos idosos, nós temos uma proposta que é muito interessante, que alguns companheiros nossos do PMDB desenvolveram, principalmente na região do Alto Vale do Itajaí, que é a construção do Centro de Convivência dos Idosos. A nossa ideia é construir um local onde as pessoas possam passar o dia nesse centro de convivência, onde elas possam ter locais para práticas esportivas, para estudo, para informações ou treinamento em informática. Se a pessoa quiser assistir um filme ou quiser fazer qualquer atividade de artesanato, a ideia é que esse centro ele funcione diariamente, todos os dias da semana, evidentemente, mas que as pessoas tenham livre acesso e que possam ali ter um local tanto de lazer como também de descanso ou de entretenimento entre os idosos, né? Com relação ainda à questão do esporte, nós temos algumas competições que hoje existem na cidade e que já caíram no gosto das pessoas, que a gente quer manter e, inclusive, ampliar. Nós sabemos que as pessoas de Rio dos Cedros gostam muito de futebol, mas gostam também de outras modalidades esportivas. Então, o nosso interesse é investir em instalação de novas praças esportivas, principalmente nas localidades e no interior do município, para que as pessoas que queiram praticar ali as suas atividades num dia ou de noite ou em local que precisa ter algum abrigo, esses locais também sejam construídos fora do centro da cidade. Até porque, ultimamente, todos os investimentos nessa área eles estão se concentrando na Festa Trentina. Hoje nós temos praticamente 3 ginásios de esportes no centro, todos um do lado do outro.
Eu acho que isso podia ter sido pensado um pouco diferente, até para que os outros bairros tivessem acesso mais fácil a todos esses locais de competição e de lazer. Com relação à cultura ainda, nós temos a Festa Trentina, que acabou de acontecer, nós tivemos há pouco, né, o término da Festa Trentina. O nosso interesse é revitalizar a Festa Trentina, voltar àquela Festa Trentina do passado, onde tinha muitas atrações, onde tinha feira de negócios, feira do turismo, feira da indústria e comércio, e que faça com que as pessoas sintam ou permaneçam na festa durante um tempo maior. Nós tivemos agora a experiência de que não teve a feira e as pessoas se queixavam muito de que tinha poucas opções para permanecer na festa durante um tempo maior. Então eu acho que isso é muito importante. A questão dos grupos que animam e que cultuam a cultura italiana também, como o Círculo Trentino, os Companhia Trentini e todos aqueles grupos voltados à preservação da cultura italiana, também nós queremos auxiliar e ajudar a preservar. Na questão do turismo, já falei antes, né, eu acho que o turismo ainda vai ser a redenção de Rio dos Cedros, até pela estrutura e tudo que nós conversamos lá no primeiro bloco. Nós temos um potencial fantástico, nós temos uma natureza exuberante, é questão de a gente fazer um planejamento estratégico, fazer um plano de desenvolvimento organizado, fazendo os investimentos nas áreas certas e nos momentos certos, para que os empreendedores na área do turismo também venham para Rio dos Cedros e invistam para que esse setor traga desenvolvimento para todo o município. Candidato Ideraldo, nós sabemos que Rio dos Cedros possui áreas extensas ainda para o seu desenvolvimento, para a expansão, tanto da indústria, comércio, como também na própria habitação. Mas sabemos que, embora isso seja uma realidade do momento, algumas empresas até sofrem com a questão com vizinhança. Temos um caso específico aí de uma empresa em Rio dos Cedros que até já foi noticiado pela própria empresa. Como conciliar isso? O senhor tem alguma proposta para que essa questão possa ser equacionada, para que as empresas possam ter o seu local específico e ali no entorno os moradores tivessem aí a consciência de que morando nessa região estariam sujeitos às questões ambientais e enfim, o que concerne a essa questão industrial? Sim, evidente. Na realidade, essa questão ela já está equacionada. Em 2007, quando nós fizemos o plano diretor, e ele foi um plano diretor participativo, onde toda a comunidade ajudou a construir o nosso plano diretor, nós lá determinamos, ou foram determinadas as áreas que são de ocupação das diversas atividades. Então, nós temos no plano diretor bem claro quais são as áreas que são residenciais, quais são as áreas de ocupação mista e quais são as áreas que são direcionadas para a implantação de parques industriais. Hoje, ou na época, a parte da indústria, as instalações industriais, elas tinham sido definidas como os entornos das rodovias que ligam os municípios de Rio dos Cedros com Timbó e de Rio dos Cedros com Pomerode, até para facilitar o escoamento da produção, para facilitar a questão do transporte pesado e tal. É evidente que hoje nós temos algumas empresas instaladas na região do Cedro Central, que é o São José, inclusive essa empresa que o Evandro acabou de mencionar também, ela está instalada aí, é onde nós temos uma região com bastante áreas grandes, né, de terras livres que poderiam ser construídas, mas evidentemente que essa região ela é uma região de ocupação dentro do plano diretor, e aí tem a lei que exige isso, que é uma ocupação considerada de área mista, onde devem conviver a indústria, o comércio, a prestação de serviço e as moradias também. Evidente que se tiver alguma empresa que está em desacordo com as questões ambientais ou que está em desacordo com a questão legal de ruído ou poluição, cabe aos órgãos competentes verificar como isso está acontecendo e
a empresa, evidentemente, vai ter que se adequar às normas para que todas aquelas pessoas que têm o direito legal de estar ali convivendo possam viver de uma forma harmoniosa, evidente. Né? No caso específico, Evandro, que você fala da questão da empresa, eu sei, todo mundo sabe, é de conhecimento geral da comunidade de Rio dos Cedros. O que eu posso dizer é a situação que nós deixamos na época quando nós estávamos na prefeitura. Foi feito todo um trabalho de relacionamento ou de se tentar viabilizar a permanência da empresa com a questão das residências, até porque a maior queixa era justamente a questão da poluição. Na época foi feito um ajustamento de conduta, né, entre empresa, prefeitura, moradores e Ministério Público, onde a empresa ela se comprometia a fazer investimentos para que ela se adequasse aos padrões e níveis aceitáveis, tanto de poluição do ar como poluição sonora, aquela coisa toda. Eu não sei como se desenrolou isso, porque aí nós saímos da prefeitura e o processo continuou. Então, o que nós temos que ver se a situação ainda continua em conflito entre as partes, é em que pé que está esse acordo, e se não for cumprido, que isso seja cumprido de uma forma até legal, porque existem leis que regulamentam isso. Então as pessoas ainda reclamam que tem problemas de poluição, tem problemas de ruído, tem aquela coisa toda. Então a nossa postura é bem clara, nós vamos chamar as partes, vamos conversar e as coisas têm que se adequar, até porque ali é uma área onde as pessoas, a área de ocupação é uma área mista e ela tem que ter uma condição de convivência de todas as partes. Ok, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no sexto e último bloco vamos falar sobre segurança pública e também aspectos administrativos lá de Rio dos Cedros e as considerações finais do candidato a prefeito Ideraldo José Jampio. Intervalo comercial, voltando em seguida.